que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele respondeu e lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora tudo isso, e já hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e então, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser, sim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele achava em todas as escrituras. E chegaram então à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou então para ficar com eles. Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou, partiu e o deu, e abriram-se os olhos e os conheceram, e eles Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nós falava e quando nós abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Essas são palavras da salvação, palavras de Jesus. Então, meus irmãos, se nós percebemos, nós vemos aqui quando então, nesse dia, que eles saem e vão à direção a Emaús. Era um domingo da tarde, o domingo da Páscoa, o domingo após a ressurreição de Jesus Cristo, porque esse foi um dos primeiros milagres, as primeiras coisas que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Eu estive pregando aqui algumas vezes, já umas 3, deve ter pregado umas 3 vezes, mas tudo aquilo que eu preguei foi antes da ressurreição de Jesus, quando ele então ainda andava com seus discípulos, quando ele fazia milagres, e ele andava conjuntamente com seus discípulos, e visitando todas aquelas aldeias, todas as cidades, e pregando o Evangelho, e pregando a palavra dele. Então esse foi o primeiro dia, quando esses discípulos, eles estavam ali, que eles viram, que eles acreditavam que era Jesus que ia redimir Israel de um modo diferente, que eles viam, mas eles
não acreditavam. É por isso que então, o que acontece é que as pessoas, muitas pessoas deixam de acreditar, e às vezes Jesus está do seu lado e você não está vendo. Aquelas duas pessoas, eles estiveram ali, viram a crucificação de Jesus, souberam da crucificação de Jesus, eles souberam tudo o que aconteceu com Jesus. Eles souberam tudo, sabiam tudo o que tinha acontecido com Jesus naqueles 3 dias, e eles não acreditaram. Eles saíram dali e iam embora, e foram embora. Mas Jesus ele tem um propósito para todos aqueles que não acreditam. Talvez aqui tenha alguém que não... Alguém vinha pela primeira vez? A primeira vez alguém veio e está vindo aqui? Só para saber, só para... Pode abaixar a mão. Obrigado, agradeço, muito obrigado, Deus abençoe. E vem sempre, volte sempre. Então, é assim que funciona. As pessoas, muitas vezes, às vezes Jesus está do seu lado, mas você não acredita, você esquece. Quantas vezes Jesus já esteve do seu lado, já fez alguma coisa, e você não acreditou, você acha que é da sua própria vontade, você fez aquilo, sendo achando que foi você, mas foi a mão de Deus, a graça do Espírito Santo, que agiu na sua vida, que agiu no seu lado, que agiu nos seus problemas. Então era isso que acontecia com aqueles discípulos, quando eles saíram lá e foram embora. Então, acontecendo isso, eles foram falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus, então, ele se aproxima com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Por que estavam fechados? Porque Jesus fechou os olhos deles. Não é porque eles não sabiam, eles sabiam porque eles enxergavam, estavam indo e estavam conversando. Eles viram e eles sentiram que ia alguém do lado deles. Mas eles viram, mas eles não conheceram Jesus. Mas Jesus estava ali com eles para mostrar que era Jesus, o Filho de Deus ressuscitado, que veio para a remissão dos pecados e para a vida eterna de todos aqueles que nele creem. E foi por isso que Jesus estava ali caminhando com eles, porque Jesus não deixou, não ia deixar com aquelas pessoas, com aqueles dois ficassem sem saber o que aconteceu, com que ele tinha ressurreto, a ressurreição tinha acontecido. E eles não acreditavam, eles só foram acreditar quando abriram os olhos. Então, ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre si, vós, porque estáis tristes? Porque eles estavam tristes. Estavam tristes porque eles não tinham visto nada, não tinha acontecido nada para eles, não tinha acontecido nada. Tinha apenas acontecido a crucificação de Jesus e lá no sepulcro. Foi isso, mas eles esperavam muito mais de Jesus, esperavam que Jesus era Jesus que vinha redimir a Israel. Então eles estavam cegos, eles foram caminhando cegamente, Jesus ao lado deles, pregando. Então Jesus começa a dizer: porque está triste? Eles responderam assim: o Clopas, ele disse: mas tu és só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm acontecido, não sabe as coisas que têm acontecido aqui, sucedido nesses 3 dias? Jesus perguntou quais, e ele foi contar. Ele começa a contar aquilo que tudo que Jesus sabia. Ele foi contar. Não, você não sabe o que aconteceu? Não sei. Mas Jesus sabia, e eles começam a falar: não. Dizem a respeito do Jesus, o Nazaré, aquele que foi um profeta, foi poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e diante do povo, e como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram, condenaram à morte, o crucificaram, e agora nós estamos entristecidos, e eles voltaram embora entristecidos, eles estavam desesperados, desacreditados, porque aquilo que eles esperavam não tinha acontecido, aquilo que eles esperavam. Então eles estavam desanimados, eles iam indo embora tristes, porque muitas vezes, quantas vezes nós também não ficamos tristes assim, desesperados, entristecidos por alguma coisa que não possa acontecer na nossa vida? Às vezes dentro da oração, nós oramos, mas nós clamamos a Deus muitas vezes, mas não acontece, e nós ficamos entristecidos. Muitas vezes nós queremos deixar para lá, não queremos mais. Às vezes nós não queremos mais seguir a palavra, não queremos mais orar, não queremos mais
buscar a palavra de Deus, às vezes nós ficamos desanimados e deixamos, como foi esses dois discípulos, entristecidos e foram indo para